Olá, muito bom dia, o meu nome é Alexandre Martins e hoje vamos registar mais um 1080 segundos em São João da Madeira. Este 1080 segundos tem como convidado o Paulo Barreira, foi uma das pessoas que eu decidi convidar, nunca tive uma conversa com ele a dois, aliás, porque apesar de sermos da cidade de São João da Madeira os dois, nunca nos cruzamos em conversas de grupos ou amigos paralelos e por aí fora. Por isso decidi convidá-lo, uma vez mais sairmos da nossa zona de conforto, quer ele, quer eu, e mostrar principalmente a quem está desse lado a ver que é possível, se nós assim o entendermos, conhecer novas pessoas, novas mentalidades, novos insights e novas formas de estar na vida. Antes de mais, obrigado Paulo por aceitar este convite e para quem não te conhece, gostaria que me falasses um bocadinho sobre o Paulo Barreira. Olha, obrigado Alexandre pelo convite também. Bem, o Paulo Barreira, primeiro espero que não saias muito da minha zona de conforto para eu realmente não sair muito e não dizer nenhuma barbaridade, mas o Paulo é natural, nascido e criado em São João da Madeira, com muito gosto e orgulho. É um rapaz nascido em 70, na tal geração rasca, é um pai de um miúdo de 13 anos, praticante também de desporto, tal como o pai. Profissionalmente é cabeleireiro masculino, ou barbeiro, como queiram chamar. Já é uma atividade de gerações, porque em São João da Madeira os barreiras desde muito cedo começaram a fomentar a profissão e criando várias casas, eu apanhei uma delas e com muito orgulho também quis essa atividade, porque gosto muito. O meu avô, o Sr. Francisco Barreira, ensinou, além de muita gente dentro desta área que está espalhada por vários pontos da cidade e até nas regiões vizinhas, e eu fui mais um deles. E o Paulo acaba por estar em São João da Madeira profissionalmente, no associativismo, de uma forma apaixonada e quanto mais não seja para tentar dar um pouco de mim também à cidade. Falas-me em vários pontos aqui nesta pequena conversa e eu vou tentar pegar em vários pontos para perceber algumas coisas de ti. Primeiro, tu começas então a tua área de barbeiro com o teu avô. Sim. Isto faz quantos anos, mais ou menos? Olha, é desde muito cedo, porque não por questões financeiras dos meus pais, embora também pudesse ser um motivo que na altura não era muito pequeno até para perceber isso, mas os meus pais deixavam, enquanto iam trabalhar, e não havia as tais pré-escola, quer dizer, podia até existir, mas não havia pré-escola, e deixavam-me no meu avô, que era exatamente aqui onde estamos, na Praça Luís Ribeiro, deixavam-me, eu ficava desde muito novo, desde os 3, 4 anos de idade, com ele. Portanto, eu fui realmente criado no mundo dos barbeiros. No mundo dos barbeiros, portanto, gente mais adulta, porque o meu avô teve sempre muita gente como funcionário e como aprendiz de barbeiro. Eram sempre 6, 7 adultos e eu, um pequenito, que era no fundo a mascote e que faziam brincadeiras comigo, e eu recordo-me com muito gosto e com alguma nostalgia até, porque deixa saudades. E depois foi desde os 3 anos de idade, quer dizer, andava ali, barria o cabelo, porque via os outros a barrer, então tentava imitar, não sabia bem o que é que estava a fazer, mas pronto, olha lá, espalhava o cabelo, em vez de limpar ainda espalhava mais o cabelo, mas eu achava piada, e depois foi crescendo naquilo, até que entrei na escola, comecei a estudar, mas depois saía da escola e o meu primeiro objetivo não era ir fazer os trabalhos de casa, para a desgraça dos meus pais, era realmente vir para a beira do meu avô, começar a barrer cabelos, começar a escovar os clientes e tal, e depois punha a mãozinha a ver se me dava uma moeda, então era uma pessoa feliz assim, era um miúdo feliz. Uns brincavam e a minha brincadeira era aquela. Até que, pronto, a partir dos 13 anos de idade, realmente comecei a levar aquilo um bocadinho mais a sério, e com essa idade eu já barbeava, portanto cortava a barba, já dava uns toques no cabelo, depois o meu avô ia acabar, e os clientes, engraçado que não eram, hoje a exigência é maior, sem dúvida, mas na altura, pela escola que o meu avô ia desenvolvendo, com vários aprendizes, e eu tinha uma coisa curiosa que era como é que tu aprendias, era
chamando aquelas pessoas que não tinham lar e que tinham dificuldades económicas porque viviam na rua, ele chamava-os e a cabeça deles era as nossas cobaias, ainda não havia ali um risco muito grande. Pronto, e foi assim desde muito cedo que comecei realmente a gostar da profissão, muito imposta pelo meu avô e pela minha família, não é? Porque os meus tios também o são, e depois porque também dos netos, o neto homem, eu sou o mais velho. E então foi logo o primeiro a seguir as pisadas e o meu avô sentiu muito orgulho nisso e eu também continuo a ter um orgulho enorme na profissão que tenho e acho que porque acaba por ser uma arte e no fundo olhamos pela beleza dos nossos clientes. Vou-te dizer, porque é que eu te coloquei essa primeira questão? Porque eu gostaria de perceber qual é a diferença de ser barbeiro há 30 anos atrás e ser barbeiro hoje em dia. Se é que existem. Primeiro essa coisa dos 30 anos atrás, dados a sensação que somos para aqui velhos para cá, mas não, pronto. Se começaste com 3, 4 anos... Mas imagina, agora, há 30 anos atrás, é como eu disse, os clientes eram muito mais formais, portanto era o cabelo muito mais certinho, muito mais estereotipado, olhavam realmente, a barba tinha meio-dia, já estava grande, não era um dia, era meio-dia, já estava grande, portanto tinham sempre a barba bem desfeita, bem barbeada, mas era uma altura em que havia menos concorrência, ganhava-se menos dinheiro. E as pessoas já ficam assustadas, é verdade, porque hoje podes ter menos clientes, mas ganhas mais dinheiro. Porque o produto é diferente. Portanto, eu digo, o produto de cabeleireira é completamente diferente do que era o serviço, que era na altura. Agora, eu sou-te sincero, não sou muito agarrado ao passado, nunca fui. Acho que temos que viver realmente o dia-a-dia, tanto na vida pessoal como profissional. E este dia-a-dia, nós acabamos por estar sempre muito ligados à evolução. E não podemos parar e estagnar porque o próprio cliente exige que nós não o façamos. Que estejam a acompanhar as tendências. Temos sempre a acompanhar as tendências, temos que estar sempre dentro daquilo que eles nos pedem, até porque nós até podemos nunca ter feito, mas já realmente até nem vimos, mas ele chega lá e diz, olha Paulo, tem aqui o telemóvel, estás a ver aqui, quero uma coisa igual a esta, e um gajo até brinca e diz, mas a tua cara não ajuda tanto, mas aquilo lá vai saindo e nós realmente temos que evoluir. Portanto, é nesse sentido, a diferença, a pergunta que tu fizeste, acaba por não te responder tão diretamente, porque eu não te consigo dizer, era realmente mais formal, agora são mais descontraídos, é um pouco isto. Tu sempre tiveste uma paixão desde muito pequenino pela área de ser barbeiro, ou foi algo que te foi imposto? Não, quer dizer, de uma forma natural acabas por ir para o meu avô, como digo, 3 anos, e acabas por ir gostando, não é? Porque vais crescendo naquilo, vais crescendo no mundo dos cabelos, não é? Se eu se calhar crescesse no mundo, sei lá, dos mecânicos, eu também era que se calhar gostava muito de mecânica, ali cresci e fui gostando. É óbvio que eu podia chegar a uma altura assim, até porque os estudos iam acompanhando, e dizia assim, não quero, não gosto, até eu quero ser professor, eu quero ser médico, sei lá. Mas eu não. digo isto porque muitas vezes acontece em famílias isso, é tipo, nós gostávamos de ser isto, mas muitas vezes somos impostos a fazer aquilo. Pois, Alexandre, sabes que mesmo nas reuniões familiares, portanto, à mesa, normalmente, a nossa conversa era cabelos, eu lavava com aquilo todo dia, mesmo nas refeições, porque era tios, era avô, portanto não havia nada, não podia fugir. Os meus primos fugiram, mais tarde um deles acabou por também se entrar na arte, mas eles fugiram. Eu não consegui fugir porque realmente foi uma paixão logo enorme. Já agora, qual foi o maior ensinamento que o teu avô te transmitiu ao longo da vida dele? Eu não tenho dúvidas em te responder a isso. Foi os valores e princípios da vida. Porque o meu avô veio de uma origem muito simples, com muita fome, como eu dizia, porque o meu avô era transmontano. E teve a ambição de sair de Trás-os-Montes à procura de um futuro melhor. E como ele me dizia, em tom de brincadeira, eu saí de Trás-os-Montes
numa carrinha de caixa aberta, com meio de tantas batatas, chegou a São João da Madeira, encontrou uma cobra, se virou os sacos todos e ele também caiu e ficou cá. O que é certo é que ainda bem que ele ficou cá, porque foi um homem com uns valores e uns princípios, como eu já te disse, acima de qualquer outra pessoa que eu conheço. Porque, não desvalorizando as outras pessoas, mas acho que o meu avô foi uma pessoa realmente enorme. Um barbeiro que construiu, não só nos bens materiais, mas também nos bens de elos familiares e elos de amizade, tão grande, e que acabou por ser reconhecido sem nunca impor, que é importante, acabou por ser reconhecido por isso e que deixa uma saudade enorme também aqui ao neto e aos netos e à família. Quando falas em valores, podes-nos enumerar alguns? A palavra, o compromisso, a simplicidade, a paixão pela vida. Portanto, tudo isso, e podia estar aqui a enumerar tantos, porque acho que o meu avô só tinha um defeito, é ser mortal. Todos nós temos isso. Todos nós temos. Vamos mudar agora para um contexto diferente. Falámos um bocadinho da tua área profissional. Falaste-me também que estavas ligado ao desporto e ao associativismo. A área de desporto que estás ligada, qual é? É o hóquei patins. E o que é que fazes no hóquei, dentro do hóquei? Eu atualmente treino com muito orgulho o hóquei feminino sénior da Sejanense. E o que é como é treinar o hóquei feminino sénior da Sejanense? Olha, eu acho que... Está no meio de tanta mulher. Eu acho que o tempo que tínhamos não dava para te explicar tudo, mas é engraçado que eu, quando aceitei o desafio, porque foi um desafio, porque elas acabavam por ter uma carreira até com alguma notoriedade. Tinham ganho uma taça de Portugal, tinham jogadoras, ou têm jogadoras com realmente muitas capacidades, mas eu desconhecia o completo, o hóquei feminino. Quer dizer, o completo nunca é, porque a gente vai sabendo dali, da colar, mas eu era muito ligado à vertente masculina, sénior também, porque treinei pouco tempo camadas jovens, e quando me foi colocado o desafio, eu disse, opá, mas feminino? Aquilo é lento, aquilo é... Eu não sei como é que é lidar com elas, porque há uma diferença de idades, os séniores femininos têm essa particularidade que tem tanto miúdas de 15 anos como tem miúdas de 37, 38, se for preciso. Portanto, a 38 quase que é a mãe de 14. E então eu disse, como é que eu vou encarar isto? E acredita que foi uma agradável surpresa, porque embora realmente seja mais lento, elas têm uma vontade de espremer um sumo, de retirar sumo do treinador. Aprendizagem. Tu podes estar a dizer a maior barbaridade de estratégia, de metodologia, ou fazer, que elas estão ali e fazem aquilo que tu pedes. Tu tens que realmente dizer tudo aquilo que é preciso fazer. O que é certo é que chegou agora ao final da época e eu fiquei mais rico no conhecimento, fiquei mais rico no conhecimento até da própria modalidade, porque era realmente a vertente feminina, uma vertente que me faltava, porque as outras todas já passei em diferentes campeonatos, seleções, por aí fora. E tanto que fiquei tão rico e gostei tanto que apesar de outras oportunidades que me foram surgindo para trabalhar, eu disse que não, e disse eu vou continuar com elas porque gosto, porque acho que há mais a fazer, e eu como estou noutra fase da minha carreira, porque embora seja jovem, mas optei por outra vertente, eu vou-lhes dar um pouco mais do meu conhecimento e abordar agora se calhar outros aspectos que até então não tinha abordado. Qual é a grande diferença que tu vês entre o hóquei masculino e o feminino? Neste caso, sénior. Olha, primeiro é as questões físicas, as capacidades físicas de uns e de outros, a predisposição, porque como se deve perceber, o homem é capaz de faltar, ou melhor, é capaz de ir a um treino e não está preocupado em estudar para o teste amanhã, mas as meninas não, as meninas têm que estudar para o teste e se for preciso não vão ao treino.
Portanto, isto já é uma diferença, a maneira do homem encarar o desporto é diferente do da mulher, as capacidades físicas, porque as outras, as volitivas, opá, é igual, elas estão lá, encaram de forma diferente, mas elas estão lá todas. Depois, os moldes competitivos, obviamente que os moldes competitivos do masculino, até pelo número de equipas, pela projeção que tem nos média, embora o hockey para esteja um bocadinho muito em baixo daquilo que era esperado e de outros tempos, o feminino não tem realmente essa vertente de poder ter mais notoriedade. Agora, elas encaram da mesma forma e isso deixa-me muito satisfeito. E a nível de liderança, qual é a diferença entre liderar homens e mulheres? Opa, eu acho que é giro, porque olha, elas acatam mais rápido do que o homem. O homem questiona sempre o porquê. Ou percebe no imediato e nós conseguimos fazer um exercício e aplicá-lo e eles percebem porquê daquele exercício, até pelo trajeto esportivo que também tiveram. O feminino, não, fazem-no, não te questionam, portanto acatam mais rápido. Portanto, já é uma diferença muito grande, é realmente na acatação e na maneira de fazer um exercício. É mais lento, tudo bem, mas fazem-no, cumprem-no e sem qualquer tipo de problemas. Isso para mim acaba por ser vantajoso, porque não fazem muitas perguntas e é mais fácil também orientá-los. Ao longo do ano tem existido, como é que foi o percurso da tua equipa sénior? Olha, eu acabo por ser honesto em dizer que na minha primeira abordagem ao plantel e aos moldes competitivos do feminino eu enganei-me. Enganei-me porque, lá está, não tinha o conhecimento, se calhar, e reconheço isso com humildade, porque não tenho nada a perder. Que isso vai fazer crescer. Exatamente, é que eu avaliei mal o plantel, avaliei mal os moldes competitivos, consequentemente avaliei mal os adversários ou as adversárias, por falta de conhecimento e se calhar devia-me ter tentado informar mais, mas também há pouca informação, lá está, as diferenças entre masculino e feminino. Até que me apercebi que estava a tentar ir por um caminho, pelo próprio modelo do jogo, que não era o adequado ao feminino. Então que, embora eu pudesse ser intransigente e dissesse não, é assim e vai continuar a ser assim, porque isto pode não dar este ano, mas daqui a 2 anos dá. Mas depois comecei a perceber a parte motivacional das atletas e dizer, pá, mas isto, elas estão a começar a levar um massacre psicológico, que elas vai chegar à altura que elas vão bloquear e nem este, nem outro qualquer. Portanto, consegui realmente adaptar-me com um diálogo com elas foram sinceras, foram realmente importantes na abordagem que me fizeram e eu consegui transformar aquilo com a ajuda delas e olha, e realmente as coisas melhoraram bastante e acabamos por fazer depois uma segunda volta dessa segunda fase, que era a fase que ia definir quem era o campeão nacional, bastante mais aceitável do que a primeira. Portanto, não é que os resultados fossem melhores, porque às vezes nós perdemos por mas perdemos. Portanto, e há quem diga, pá, mas perder por 1 e perder por 10. Pronto, ok, é uma derrota, são 3 pontos, mas animicamente, motivacionalmente é diferente. Claro. E também depende sempre do adversário. É óbvio que se eu estiver a perder 4-3, eu não vou dizer assim, olha, está bom, não quero perder por mais, mas pronto, é diferente. E elas realmente foram muito honestas e há uma coisa que me agrada muito nelas, pelo menos neste grupo de trabalho, é que tem um espírito de camaradagem enorme e eu já treinei muitos, acredita. Treinei muito plantéis, e com plantéis até que tinham campeões do mundo, campeões da Europa, de clubes e de seleções. E este tem um espírito que é muito peculiar e elas são fantásticas. Vocês comunicam muito? Muito. E entre brincamos tu também e elas, muito. E elas sim, e sim. Mas existe sempre uma hierarquia, porque existe o treinador, existe as capitãs,
E essa realmente é o elo de ligação. O capitão transmite, ou uma das capitães transmite, são 3, transmite, ouço, comunico. Se houver necessidade de juntar o grupo, falamos. Mas depois também começa a haver aquela relação mais próxima, nunca fugindo à hierarquia e realmente ao respeito pela hierarquia, que qualquer uma pode abordar e mostrar, ter o seu ponto de vista e perguntar o porquê da minha atitude, se joga, se não joga, porque é que não joga, pá, porque é que me estás a queimar, não gostas de mim, achas mais feia que ela. Pois, aí é mais fácil nós distinguirmos que no homem nós tipo, não temos essa. Pronto, e depois é tal diferença de idades, percebes? É tal diferença de idades aí que tu tens uma miúda de 15 anos e tens uma mulher, né? E o... Dia! Meu Deus, este é giro, porque mesmo sabendo que estamos a filmar, acabam por interromper. Também é o local. Pronto, faz parte. Faz parte. Então, acaba por ser giro esta diferença, como eu estava a falar, dos 15 anos para a mulher. E nós temos que temos que ter uma abordagem diferente de uma e de outra, não é? Isso acaba por também evoluir. Estas tais experiências que no masculino era difícil de acontecer, não havia esta discrepância tão grande. Pronto, e isto acaba por termos aqui alguma sensibilidade. É? Para ti, qual é o sentido da vida? O meu sentido da vida é dar o exemplo ao meu filho, transmitir os valores e princípios que tanto o meu avô como os meus pais me deram, tornando-me sempre uma pessoa melhor, não criticando, mas valorizando. Em 1080 segundos, hoje vamos lhe dar um brinde, e esse brinde, para mim, é uma última questão ao Paulo Barreira, que é: o que é que uma atleta ou um atleta precisa de ter para reunir todas as competências para trabalhar contigo? A maior competência que tenho que ter é a dedicação e a paixão pelo aquilo que faz. É a maior competência, depois o resto se envolve. Muito obrigado, bom dia. Foram 1080 segundos com o Paulo Barreira. Se quiserem colocar alguma questão é muito simples, basta enviarem um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Paulo e será ele próprio a responder às vossas questões. Podem comentar e partilhar o vídeo e aguardo por si num próximo 1080 segundos com um novo convidado. Paulo. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado. E